Pessoal, acabou de acontecer a maior bomba de todos. Donald Trump falou que vai revelar documentos sérios sobre um caso de assassinato, e sem contar que a gente tem que falar que tá muita gente conspirando sobre as tentativas de assassinato contra Donald Trump do envolvimento com o Irã, porque o Irã praticamente é um dos países que vai sofrer certos danos com a vitória de Donald Trump. Sem contar na ameaça que Trump fez agora, no caso, a censura. Então, resumindo, depois que Donald Trump ganhou, as eleições estão completamente caóticas nos outros lugares e sem contar que a política também por completo. E hoje eu vou te explicar tudo que está acontecendo. Então já fica aqui para você entender, porque hoje tem muita matéria, tem muita coisa. Primeira coisa que o Trump fez quando ganhou, a gente tem que falar que foi declarar a guerra contra a censura. Vocês sabem que Donald Trump é um cara que praticamente é bem conhecido por ser um liberal, por ser uma pessoa conservadora, por ter as medidas que são contrárias à esquerda. E o que a gente está tendo mais ultimamente, vindo a pedido da esquerda, é essa censura que eles dizem que é pro bem, coisa que a gente sabe que é uma mentira. E Donald Trump declarou isso ao vivo, assim, a cores e flores, e praticamente chocou todo mundo. Assista só o vídeo. Faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. De certa forma, quem adora fazer essa censura, ou pelo menos adora fazer uma falsa verdade, muitas das vezes é a mídia, porque a mídia, com toda certeza, vocês sabem que pende para um lado. Obviamente, não existe jornal que não pende para um lado. Porém, as mídias de esquerda são outro nível, né? Nem um pouco, assim, imparcial, né? E Donald Trump sabe disso. Mas tem um vídeo aqui que eu achei muito interessante, foi a análise do Pânico falando sobre o William Bonner querendo entrar para cobrir as eleições e não conseguindo, né? Assiste esse vídeo. É o William Bonner assim, implorando para entrar na Casa Branca. Que papelão. Parece a gente. Olha lá, ó. Parece a gente. Impostor. Para você ver A situação. Para você ver a situação, equipe reduzida, Dilma o Rousseff dólar nas não. alturas. Sim. Imagina nós. Sim. Como é que nós Posso falar uma coisa, Emílio? se o William Bonner tá nessa situação? Não é fácil, meu. O Bonner Implorando. sentindo na pele o que o fuzil passa todo dia. Exatamente. O fuzil tem 2 produtores. Fuzil Vamos Um dia de fuzil pro Bonner. Tá vendo? Pessoal, coisa que fica nítida pra gente. Independente se você é de esquerda, de direita, de que seja o partido que você apoia ou qual a sua ideologia, a gente sabe que os discursos são bem diferentes e os níveis também. Um exemplo para vocês, compara o discurso de Donald Trump com o discurso de Lula na hora da eleição. Compara o discurso de Bolsonaro com o de Lula. Compara o discurso de uma pessoa de esquerda com uma pessoa de direita. Por incrível que pareça, o discurso de esquerda ele é sempre programado, as mesmas coisas, que nunca funciona e é uma mentira absoluta. Já ao lado da direita, é um discurso que sim faz sentido. Por exemplo, vamos comparar o Lula e o Donald Trump. Olha a diferença do discurso dos dois. Eu não volto ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Para que rouba celular? Para vender, para ganhar o dinheirinho. And we will immediately stop all of the pillaging and theft. Very simply, if you rob a store, you can fully expect to be shot as you are leaving that store. Shot! Vendo a diferença?
Mas vamos falar de outro assunto agora. Você deve estar curioso para saber o que o Irã tem a ver com a tentativa de assassinato, se tem ou se não tem a ver, e quais são esses documentos que Donald Trump vai revelar. Vamos lá que eu vou te explicar o que está acontecendo. Pessoal, uma das maiores dúvidas que todo mundo tem é se teve o envolvimento do Irã ou não nas tentativas de assassinato de Donald Trump. Porque uma coisa a gente sabe, toda vez que tem alguma coisa de errado, por incrível que pareça, aparece algum dedo do Irã no meio. Pode ter certeza. Porém, o Irã nega estar por trás das tentativas de assassinato contra Donald Trump. E aí, vocês acreditam ou não? Segundo publicado com Metrópolis, o governo do Irã negou estar por trás dos supostos planos de tentativas de assassinato contra Donald Trump, eleito então presidente dos Estados Unidos no início dessa semana. O posicionamento do regime iraniano foi divulgado pelo chanceler do país. Em uma comunicação feita pelo X, no caso uma publicação, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a acusação é uma medida da terceira categoria, fabricado então pelo governo dos Estados Unidos. Nessa sexta-feira, o FBI anunciou a prisão de 2 suspeitos de planejar a morte de Trump. De acordo com a acusação, eles seriam parte de uma rede de norte-americanos cooptados por um iraniano identificado como Farhad Shakeri. Ele chegou então a morar nos Estados Unidos, teria admitido ao FBI fazer parte do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e uma ligação telefônica com autoridades da agência. Segundo o Departamento de Justiça, o iraniano tem 51 anos e recebeu ordens em outubro deste ano para, então, elaborar um esquema de assassinato contra Donald Trump. E aí, vocês acreditam nesse esquema do Irã? Vocês acham que isso aí é mentira? Não sei não, essa história tá meio duvidosa, muito estranha mesmo. Mas o que vocês acham? Põe nos comentários aí pra gente. Mas já que a gente citou tentativa de assassinato, tem outra coisa que perturba os Estados Unidos até hoje, que é o assassinato de John Kennedy, que, assim, todo mundo viu e praticamente chocou o mundo. Durante a campanha presidencial, o presidente eleito então, dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu divulgar todos os documentos sobre o assassinato do ex-presidente John Kennedy. A ação gerou grande expectativa por causa das teorias de conspirações em torno, então, do evento, ou seja, do assassinato que aconteceu, que foi um assassinato bem caótico, ele estava desfilando no carro, aí todo mundo viu, eu acho que o vídeo na internet do John Kennedy, meio que assim, sendo morto. Então, depois que aquilo aconteceu, teve muita especulação sobre se seria uma tentativa de assassinato, se seria envolvimento com traição, todo mundo ficou especulando, e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu, e o motivo disso. Durante, então, seu mandado agora de 2017 a 2020, o Trump ele tinha liberado, então, parte desses registros, mas não todas. Quando o presidente norte-americano Joe Biden assumiu, ele também começou a divulgar documentos, mas depois suspendeu essas publicações. Então, Trump promete agora que vai revelar todos os documentos sobre o que aconteceu com o assassinato de John Kennedy.